Começo de ano no Brasil e salário novo no seu bolso. Você, brasileiro, está preparado para receber o novo salário mínimo, o novo reajuste? Será que vai te agradar, hein? Deixa aqui nos comentários, você acha que o salário mínimo no Brasil hoje é compatível com a realidade ou está muito defasado? Quero saber tua opinião aqui e quero interagir contigo também, tá bom? Vamos assistir agora essa matéria aqui que trata a respeito dessa nova valorização, desse novo reajuste do salário mínimo nesse ano de 2025. Quero, claro, sempre pedir, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like, porque aqui você fica sempre muito bem informado sobre as notícias que estão acontecendo no Brasil e na política. Estamos juntos? Vem comigo agora, vamos saber informação aqui no Alerta Político. Oi, Felipe, boa tarde para você. Andréia, boa tarde mais uma vez para você, para os colegas que estão com a gente, todo mundo que está também com a gente aqui no Estúdio I. O decreto já foi publicado no Diário Oficial, é assinado pelo presidente Lula e pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Luiz Marinho do Trabalho. Portanto, salário mínimo definido R$ 1.518 a partir de amanhã, 1º de janeiro. Então, já está definido, já é oficial, decreto publicado no Diário Oficial da União. Inclusive, o decreto já estabelece o seguinte: com base nesse cálculo de R$ 1.518 do valor do salário mínimo, todo trabalhador tem que receber, então, no mínimo, R$ 50,60 por dia. Vamos explicar aqui, André, como é que o governo chegou a esse valor de R$ 1.518. Lá em 2022, na campanha presidencial, esse tema foi debatido, o aumento real do salário mínimo. No governo Jair Bolsonaro, não houve aumento real, ou seja, acima da inflação. Na campanha, os então candidatos Lula e Bolsonaro disseram que quem fosse eleito daria o aumento real, ou seja, acima da inflação. No ano passado, Andréia, o governo Lula fez o seguinte: colocou ali como fórmula de cálculo do salário mínimo que fosse levado em conta tanto o crescimento da inflação quanto o crescimento do PIB. Agora, no fim do ano, o governo enviou um pacote de corte de gastos para o Congresso Nacional, a gente falou bastante sobre esse tema aqui, e um dos pontos era uma mudança nessa fórmula de cálculo do salário mínimo. Isso porque o cálculo é o seguinte: para cada R$1 de aumento no salário mínimo, o governo aumenta em 400 milhões de reais os seus gastos. Então, o governo propôs ali uma fórmula que estabelecesse um teto. Qual foi essa? A mesma regra do arcabouço fiscal, que leva em conta a inflação mais um percentual que pode chegar a até 2,5%. Então, varia de 0,6% a 2,5%, portanto, mantido o aumento real acima da inflação, mas com esse teto aí de 2,5%. Então, essa fórmula foi aplicada agora e, então, o salário mínimo de 2025 é de R$ 1.518, dá uma diferença de R$ 106 em relação aos R$ 1.412 que foram pagos em 2024. Então, esse novo valor já começa a valer a partir do ano que vem, decreto publicado no Diário Oficial da União. André. Felipe, obrigada pelas suas informações. Dani. É sempre importante, Sadia, destacar que o governo está fazendo uma série de movimentos de expansão de gasto. Mesmo agora com uma contenção da expansão do salário mínimo em função dessa nova regra que foi aprovada, houve ali uma decisão de se expandir gastos e isso acaba trazendo impactos sobre a atividade econômica. No curto prazo, o crescimento fica mais forte, a renda aumenta, gera uma sensação realmente de prosperidade. O problema é isso ser sustentável. Porque o que a gente está observando no Brasil é que a gente está com um crescimento do endividamento do setor público. Esse crescimento do endividamento do setor público faz com que os juros que o governo paga fiquem cada vez maiores. A gente está falando aí de juros já bem altos. Isso acaba sendo repassado para a iniciativa privada com juros cada vez maiores. A iniciativa privada tende a diminuir investimentos porque está tendo um custo de crédito cada vez mais caro e a tendência é que a atividade econômica desacelere num segundo momento em função de uma desorganização fiscal. Portanto, quando a gente pensa em decisões do ponto de vista fiscal, escolhas precisam ser feitas. O que me parece até o presente momento é que o governo está com muita dificuldade de fazer escolhas. O orçamento tem um limite, o orçamento não é um elástico infinito. Então, você quer expandir essa despesa ou essa despesa? Alguém vai ficar insatisfeito. Vai. Né? Você quer
qual o grupo você vai contemplar? Hoje mesmo o governo baixou uma medida provisória, aumentando o salário dos servidores, fazendo com que haja um impacto significativo sobre o orçamento no ano que vem e no ano subsequente de 2026. Você tem aí uma série de desonerações que são oferecidas a um monte de empresas. Você tem aí uma série de situações que não cabem no orçamento todas juntas. Esse é o ponto. Quer dizer, você precisa fazer escolhas, você precisa desagradar alguém. O governo vai ter que começar a desagradar alguém. Ele tem que escolher quem é que ele vai desagradar, para que o orçamento caiba, para que as contas públicas não se desequilibrem, para que a gente não continue tendo um aumento da taxa de juros que vai bater na economia real. Não tem como o Brasil manter o ritmo de crescimento atual com a taxa de juros no patamar que ela está. E a taxa de juros está atingindo o patamar que ela está atingindo por causa do desequilíbrio fiscal. Então, se você reorganiza as contas públicas, se as contas passam a caber no orçamento, você passa a ter juros mais baixos. Tendo juros mais baixos, o crescimento ele pode ser mais sustentável, ter uma trajetória de mais sustentabilidade. Não adianta ficar animado com o que está acontecendo no curto prazo. Porque o consumo está alto, porque o crédito está expandido. Isso não vai ser sustentável se a gente continuar tendo essa trajetória de crescimento do juro que a gente está tendo, e essa trajetória de crescimento do juro é reflexo da questão fiscal. Então, fica para 2025 essa enorme tarefa. Tem que ficar insatisfeito, governos servem para isso. Eu acho que o desagrado aí não pode cair sempre nas costas dos mesmos. Eu acho que é importante, num país ainda com as desigualdades do Brasil, o governo tem que dar um jeito e tem que juntar um debate à sociedade civil nisso, e tem que juntar o setor privado nisso, e tem que dizer com todas as letras, não vai ser em cima de quem ganha salário mínimo que vão ter que fazer esse ajuste. Por que eu acho isso? Porque eu acho que a gente tem um caminho longo ainda a percorrer nesse país para que ele fique menos desigual. Eu entendo que a inflação também acaba onerando aqueles que ganham menos, mas eles vão ser onerados pela inflação, vão ser onerados pela contenção dos processos de reajuste do salário mínimo. A gente está vendo agora. Então, o novo queridinho dos setores mais liberais do mundo inteiro chama-se Milei, o presidente da Argentina. E o Milei, na semana passada agora, falou no discurso com todas as letras que deveria haver flexibilização em relação ao salário mínimo. Que salário mínimo, mesmo com 53% da população argentina abaixo da linha de pobreza, ou seja, tentando almejar chegar a conquistar, quem sabe, até um salário mínimo, ele diz que o salário mínimo não pode ser algo que impeça as pessoas que querem trabalhar ganhando menos de fazê-lo, como se fosse impeditivo. No Brasil, a gente sabe que o salário mínimo ele é uma referência, mas a gente sabe também que ao longo da nossa história toda teve gente que ganhou abaixo do salário mínimo. Agora, claro, ele é uma referência que acaba limitando, acaba engessando muitas questões ligadas a gastos, aposentadorias, inclusive, e tudo mais. Agora, não é possível que não haja, no debate econômico, uma capacidade de se pensar que não pode ser sempre onerando ou desagradando a esses que ganham menos. É preciso enfrentar essas discussões difíceis. E, como eu sempre falo aqui, há setores que têm grupo de pressão muito organizado dentro do Congresso Nacional, e esses não admitem ceder absolutamente nada. A nossa política tributária, com toda a reforma que se teve ali, ainda é algo absolutamente injusto quando se pensa que a partir dos R$6.000 todo mundo passa igual. Então, se você ganha R$6.001 por mês, você vai pagar a mesma taxa, a mesma alíquota de 27,5% que paga alguém que ganha R$500 mil por mês. Isso é algo correto, é algo justo, é algo estável? Não, precisa ser discutido também. Essas questões podem entrar no debate. A questão é que, historicamente, o nosso hábito é dar sempre o remédio amargo para quem tem menos para comer, para quem tem menos e para quem já sofre com a inflação, então ele fica ali entre a cruz e a caldeirinha. Fica ou vai sofrer mais com a inflação, ou você vai sofrer mais porque o reajuste do mínimo vai ter que sair, não pode ser mais acima da inflação, vai ter que ser limitado. Eu acho que a ciência econômica, inclusive, economistas de todas as tendências, vão ter que trabalhar um pouco mais também para oferecerem algumas ideias que sejam mais amplas, sei lá, que atinjam outros setores que não sempre os mesmos. Agora, eu acho que um aspecto que tem que ser sempre lembrado, o Brasil, com essa política de valorização do salário mínimo, acaba impactando a Previdência. Isso. É inusual no mundo você ter aumentos reais das aposentadorias. O salário mínimo é uma coisa, as aposentadorias são outra coisa. O Brasil está alcançando agora, em 2025, R$1 trilhão de despesas previdenciárias ligadas à Previdência Social.
Um país como o Brasil, que não é um país idoso, um país como o Brasil, que não é um país que tem um PIB gigantesco, gastar R$1 trilhão é algo que pesa demais no orçamento e é algo que também tem que ser pensado, o impacto que isso traz.